do Rocan, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Esse ensinamento ele é muito profundo, né? E o que o seu Sidney colocou é bem isso aí mesmo, né? Se você pensar bem, nós somos um milagre. Nós somos um milagre. Porque a história dele é mais complexa. Né? O primeiro acidente, né? Seu Sidney era controlador de voo, né? Da aeronáutica, né? Então a coisa é muito mais séria do que vocês imaginam. Depois teve a Covid que quase se lascou todo, né? Então, mas essa consciência de saber agradecer a Deus, o estar aqui, é o mais importante. O processo de purificação, mesmo antes de não ser messiânico, entendê-lo, né, de ter a vida salva e tudo mais tal, é um despertar também. É um estado de iluminação quando você tem essa consciência. Então hoje, por mais que a gente faça, dedique, quem teve a vida salva ainda é pouco. Porque a nossa dívida é grande, né? Uma vida por um milagre. Né? Setembro sempre representa um mês de boas novas. Graças a Deus, em Meixo-sama, muitas pessoas estão entrando em conexão com a luz divina, sem opressões ou dogmas fantasiosos e mentirosos. De alguma forma, nós, do Templo Arte do Jorei, estamos ajudando as pessoas a se libertarem de tanta insensatez. No ensinamento de hoje, o valor da religião reside na evidência e na quantidade de milagres. Meixo-sama nos orienta em um trecho. A grande diferença, entretanto, está no fato de que, na messiânica, os meus discípulos realizam milagres semelhantes aos de Cristo. E o que fundadores de outras religiões fazem, até os membros comuns podem realizar suficientemente. Portanto, o valor da religião reside na evidência e na quantidade de milagres. A verdadeira religião é aquela que, mesmo em silêncio, forma homens dignos. Portanto, eu não faço muito sermão. Um pouco é até bom, mas as religiões de até o presente são especialistas em sermão. Meixo-sama nos ensina a sermos práticos, pragmáticos e não teóricos. A própria filha de Meixo-sama, Sandai, disse numa palestra em 85, a qual eu estava presente, a frase: precisamos deixar de ser teóricos. Hoje, tantos anos se passaram e essa frase nunca saiu da minha cabeça. Muitos ficam se vangloriando que sabem muito ensinamento, ou dizem que sabem, mas a essência do ensinamento, a maioria não aprendeu. Muitas pessoas ainda sentem dificuldades de viver uma vida com Deus completa e fervorosa. No entanto, muito disso se dá porque ainda não encontraram o seu próprio propósito. Uma vez, porém, tendo encontrado, através da oração, do estudo e prática constante dos ensinamentos, e se desenvolvendo no conhecimento prático da palavra de Meixo-sama, é possível nos tornarmos verdadeiros sacerdotes da salvação, indo além do que a maioria das pessoas chegou. Ontem tinha um monte de gente aqui dedicando, limpando o altar, limpando tudo aqui. Tem um jovem aqui ontem, passando por algumas dificuldades, estava com a mãe. Uma dessas dificuldades dele era isso aqui, falta de propósito na vida. Né? Não sabia o que fazer. Então eu pedi para ele ficar aqui no altar sentado um tempo, conversando com Deus, Meixo-sama. A prática que eu faço. Depois de um tempo, eu pedi para ele deitar aqui no altar e ficar um tempo. O pessoal dedicando, limpando, mandando encostar e ele aqui deitado no altar. Né? Quando acabou, quando eu chamei ele e perguntei, o que você sentiu? Eu falei, nossa, velho, parece que arrancou alguma coisa do meu peito. Assim, alguma coisa saiu do meu peito. Eu falei assim, então você está começando a entender o que é você estar em sintonia com Deus. É quando deixa de lado esse medo, angústia, estar perdido, vamos dizer assim, e você deixa que realmente Deus tome conta de você. Essa sensação é como se estivesse saindo. Saiu daqui outro jovem, mas isso não é cura. Isso faz parte do processo. É um momento. É um momento. Muitas pessoas se iludem com isso, achando que está curado.
fazer uns gritos aqui, dar uns berros aqui e falar, agora tá pronto, você tá fora, sai Satanás. Não, não funciona assim, cara. Seria muito fácil, mas não é assim que funciona. Então, a parte mais difícil não é nem essa. É depois de alcançar a graça. Quando ficar livre, aí vai ser a parte mais difícil. Sabe por quê? Vai entrar o processo do seu Sidney. O saber agradecer. O saber reconhecer onde estava e onde chegou. Né? Dias atrás, num bom dia que eu mandei, eu falei sobre uma música que marcou muito nossa dedicação no passado. O Sal da Terra, do Beto Guedes. Eu quis saber mais sobre essa música, né? Então busquei estudos sobre o que significa sermos o sal da terra e luz no mundo de modo mais eficaz. Conforme consta na Bíblia, em Mateus 5, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Fazendo uma analogia com esse texto sagrado, temos que, no corpo, o sal garante o equilíbrio e a regulagem de fatores essenciais para o seu funcionamento, como o volume de sangue e o ritmo cardíaco. Na carne, para o consumo, o sal é responsável pela conservação, por diminuir a atividade de água, de forma que as bactérias sejam impedidas e proliferem. Ele ainda é capaz de mudar o gosto de um alimento, utilizado como tempo, na medida certa, ele dá sabor. Utilizado como tempero na medida certa, ele dá sabor aos que estava desinteressante. Na medida errada, ele pode salgar tanto que impede qualquer pessoa de ingerir o alimento. Se nós partimos do significado histórico, o sal tem dois significados. O primeiro é o significado de aceitação do sacrifício por Deus. Naqueles tempos antigos, quando os animais eram sacrificados, a carne precisava ser salgada. E era assim que entendia que sacrifício seria aceito por Deus. Existe um segundo sinal negativo do sal. Não permitir a vida. Porque quando um determinado povo era derrotado e a sua cidade ou sua vila, sua aldeia eram destruídas, os vencedores semeavam sal sobre onde existiam as construções, para que ali a vida não seria mais permitida. Explica um padre Inácio de Medeiros sobre outras formas de utilização do mineral nos tempos antigos. A questão é, o sal por onde passa deixa sua marca e transformação e nos convida a sermos geradores de vida, de nós sermos coerentes com a fé que nós professamos em Deus, para que a nossa prática religiosa seja aceita por Deus. Ser sal da terra significa, então, ser a presença de Deus em meio à vida terrena. Salgar o caminho por onde passa o Evangelho. Temperar com o amor de Deus quem nunca provou o seu sabor. E ser esse fator fundamental que, mesmo sem vê-lo, faz a diferença por onde passa. Não deixemos ainda o nosso sal perder o sabor. Não nos distanciemos de Deus, pois sem Ele nada seremos. Assim como o sal sem sabor já não tem mais valia. Como servidores de Meixo Sama, entendemos nossa missão. Precisamos assumir que o sal da terra e luz do mundo somos nós, individualmente. Cada um precisa entender e assumir que é a presença viva de Meixo Sama. Temos como missão transformar esse mundo e melhorá-lo, com o poder do Jorei, com o estudo dos ensinamentos, levando todos a viver o reino de Deus. No Salmo, a vontade de Deus, Meixo Sama diz: depois que conheci o infinito amor de Deus, tornei-me uma criatura que não sente mais tristeza. Muitas pessoas ainda não entenderam o que é ser um servidor de Deus, o que é ser um discípulo de Meixo Sama, porque enxergam apenas a divindade dele. Não conseguem perceber em sua humanidade o grande poder divino que possui. Para entender Meixo Sama, precisamos mergulhar em suas obras e na sua essência. Nós, muitas vezes, nos menosprezamos. A gente se acha o último dos últimos dos últimos. Ah, não, eu não tenho merecimento disso. Ah, eu nunca vou atingir tal coisa. Eu nunca vou... É uma grande besteira pensar assim. Porque, veja, se nós queremos ser um Meixo Sama vivo, quem é cristão, ser um Cristo vivo, e assim vai,
Nós temos que nos qualificar para isso. Só que você nunca vai entender quem eles são olhando só o lado divino deles. Porque a gente não consegue chegar lá. Mas veja a humanidade de cada um. Veja, eu não vou falar do Cristo, veja o Jesus. Era gente boa. Estava no meio do povo, jogava uma bola ali, uma bolinha lá, né? Estava sempre servindo as pessoas. Era uma pessoa benquista por todos. Era o lado humano dele, não é? Quando se transformou no Cristo, a divindade se aflorou. Mas ele passou por vários processos para isso. Da mesma forma, Meixo Sama. O lado divino dele, eu não sei como atingir. Mas vendo o lado humano dele, que se preocupava com os doentes, usava a sua casa, cuidava, tratava, perdeu tanta coisa, perdeu saúde, perdeu negócios, perdeu uma parte da visão, perdeu o movimento de um dedo, perdeu a primeira esposa, perdeu seus filhos, sabe? Muita coisa aconteceu e ele continuou fazendo o que tinha que fazer. Então nós hoje, às vezes querendo, não, eu nunca vou conseguir ser Meixo Sama. Tá errado, velho. Não vou ser igual, né? Mas eu quero chegar perto. Para que um dia, quando chegar no mundo espiritual, se eu tiver chance de falar assim, oi, Meixo Sama, belezinha aí? Tava lá, contigo lá. O senhor me ajudou pra caramba em várias situações. Eu falo isso porque eu convivi com um reverendo, presidente da Messiânica Mundial, o Watanabe, reverendo Watanabe, e na sede era muito comum se falar que quando tiver um ministro reverendo no elevador, não entrem. Eu já era ministro. Aí eu estava no refeitório, fui para o meu andar, para o sexto andar, quando a porta abriu, estava o presidente Watanabe com o secretário dele. Eu entrei, ué. Pô, reverendo, muito prazer. Aí o secretário me apresentou, que a gente já se conhecia. Reverendo, tudo que o senhor me orientou nas suas palestras, eu segui. O material Visão para Expansão, cara, 4 anos estudando no método do Juarez Center. Você conhece o Juarez Center? Sim, senhor. Trabalhando aqui? Sim. Saio daqui, vou para a igreja todo dia. 4 anos colocando em prática e funciona. Lhe agradeço muito essa oportunidade. E fui embora. Esse homem nunca me esqueceu. Que um dia ele desceu na minha sala. Oi, Dorival, como é que tá lá? Como é que tá o Juarez Center? E antes de eu sair da sede, eu tive uma entrevista com ele. Onde ele queria me levar para o México, para fazer difusão lá. Então, assim, nunca, não tenho a minha pretensão de ser um dia um Watanabe, ou um Nakahashi, ou quem quer que seja. Eu vou ser o Dorival. Mas eu vou ter a minha história, a minha marca. Como cada um dos senhores também tem que ter a sua marca, a sua história, o seu sabor. Os senhores também são sal da terra na vida de alguém. Nós não podemos morrer em vão. Não podemos morrer em vão. Não é, dona Alice? Eu estava falando sobre isso agora há pouco. Não adianta fazer planos mirabolantes com coisas dos outros, de repente você ficar doente, ploft, morreu um mês, você, pô, me lasquei, não vou nem usufruir o que eu queria. Não deu tempo. Agora eu posso ganhar méritos. Como? Semeando. Dando tempero na vida, dando sabor na vida das pessoas. Através de uma palavra, através de um jorei, através de uma oração, através de um donativo, através de uma... Não importa. Seja a diferença na vida das pessoas. Uma comida sem sal, só para doente, né? Uma comida com muito sal, nem com reza braba. Então nós temos que ser o quê? O ponto certo na vida das pessoas. Eu não posso dar tudo o que ela quer, também não posso deixar ela sem nada. Eu posso dar para ela o que ela precisa, como o seu filho colocou. No momento certo, Deus se faz presente. Muitas vezes é como se nós estivéssemos ter um time jogando e nós estivéssemos no banco de reserva. Quando o técnico chamar, você tem que estar pronto para assumir. Não é assim? E é bom também, porque tem reserva que entra e estraga mais o time do que o que estava antes, né? Então nós temos que nos qualificar para que quando a gente entrar, possamos ser melhores do que o titular. Não querer o lugar dele, mas cumprirmos a nossa missão. Né? Então, nós, na nossa condição hoje, eu estava falando para esse jovem esses dias, eu falei assim, reverendo, como despertar esse lado divino, esse lado espiritual? Cada matéria, muita coisa e tal. Tem que ficar todo dia na igreja? Eu falei, não, cara. Os meninos estão aqui, o Ricardo hoje é casado, uma coisa e tal, os meninos também e tal, menos o Guilherme. Mas todos já são pais, menos o Ricardo, aí inverte.
Mas eu sempre falei para eles, eu não quero vocês socados na igreja, eu quero vocês na sociedade, não foi que eu sempre falei? Como na sociedade? Prósperos, excelentes profissionais, competentes e respeitados na sociedade. As pessoas vão conhecer vocês lá fora, o que vocês são dentro da igreja. Não precisa de um monte de gente na igreja socada aqui, e lá fora ser uma tranqueira. Eles têm que ser sucesso na sociedade, porque lá eles vão conseguir o quê? Dar sabor para as pessoas, a vida, dar exemplo assim, poxa, cara, você é diferente. O que você tem? Como é que eu posso ser assim? Como é que eu posso ser assado? Então as pessoas pensam que confundem ficar o dia inteiro dentro da igreja, achar que isso modifica alguma coisa. Pode modificar, desde que você tenha um propósito diferente, que é o meu caso. Né? Eu tenho que todo dia colocar um tempero na vida de cada pessoa com quem eu converso. É no jorei, é na oração. Eu tenho que falar coisas que gerem milagres. Eu não posso ser um rei do sermão, né? Não pode. Né? A dona Cláudia é nova aqui. Está dedicando agora com a gente. Já veio de um outro local. Não é diferente? Porque o nosso modo de servir é diferente. É um por todos, todos por um. Então ela estranhou ver o ministro, o reverendo limpando o chão, limpando janela, varrendo um monte de coisa. Todo mundo come junto, sem estresse. Porque nós temos que ser não teóricos, temos que ser práticos. O que adianta eu falar que são todos por um e eu ter sempre o meu tem que ser melhor que os outros? O meu tem que ser especial. Besteira, ué. Na hora de morrer, vai no meu caixão também, ué. Então é grande besteira achar que isso chama a atenção de Deus. Não, porque eu sou sensei, eu tenho que ter um lugar meu assim, assim. É diferente aqui em cima, que aqui existe um dixoi do culto. É diferente. Então, nós entender a missão de cada um, então o dixoi de cada um. Mas quando nós fazemos a diferença lá fora, isso se manifesta aqui. Né? As pessoas que se achegam é porque alguma coisa tocou no seu coração. Não foi falado, mas foi visto e sentido. Né? E quando gera milagre, aí sim a pessoa vê o poder da fé e do local. Né? Para entender o Sama, precisamos mergulhar em suas obras e buscar a sua essência. Ele nos deixou uma herança gigantesca, mas muitos se prendem às coisas materiais, deixando de lado a parte espiritual. O apóstolo João diz no capítulo 3 da Bíblia assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se vejam claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que nós fazemos é assim. Tudo tem que ser feito de uma forma que todo mundo sinta e presencie assim, o Espírito Divino em cada ação nossa. As pessoas, quando chegam na sala da paz, entram lá e falam: nossa, isso aqui me toca, mexe comigo, me emociona. Por quê? Ontem eu estava limpando a janela aqui, uma senhora me parou aqui, é corretora aqui. Isso aqui é restaurante? Pode até ser, mas não é não. Né? É uma igreja. Restaurante. Sério, parou aqui na porta. Né? Eu não sei onde que ela viu alguma coisa de comida aqui, mas, né? Aí eu falei assim, mas aqui é a igreja. A igreja é evangélica? Eu falei, não, nós somos... Aí expliquei, a arte do jorei e tal, de coisa. Não, porque eu sou evangélica. Eu falei, pô, maravilha. Né? E meu noivo está aqui, ele é metodista, é pastor da metodista. Eu falei, pô, cara, traz ele aqui para ele levar um papo. Aqui tem jorei, já conheço o jorei, já recebi uma vez, então, é um pouco diferente. Para você, talvez para nós, o jorei seja a manifestação do Espírito Santo. Entenda assim, fica mais fácil. Aí eu te falei, tem uma sala comendo que aqui, tem imagens, eu falo assim, não confunda as coisas. Todo evangelho que vem aqui sofre por causa disso. Que vê um monte de imagem, fala assim, nós ficamos adorando imagem. Ninguém que está ajoelhado aqui, glória a Deus, não, ninguém faz isso aqui, minha senhora. É de boa. Não tem estresse. Eu falei, as imagens são uma representação do sentimento da fé que muitos professavam. Né?
Aí ela falou assim, nossa, vem aqui, vai conhecer. Receba a Jorei primeiro, depois a gente vai conversar, e a senhora vai ver que o que nós fazemos aqui está tudo dentro do que a senhora faz, dentro da sua fé. A única diferença é que nós levantamos a mão, ministramos Jorei e salvamos pessoas. Vocês só têm o quê? O poder da palavra, que é o sermão. Né? Vai voltar. Vamos ver. Mas não é restaurante. Por mais que desejamos salvar a humanidade, sabemos que nem todos querem o caminho da luz. Muita gente vive em igrejas, tem títulos e tem um poder relativo, mas não tem o respaldo divino. Isso aqui é perigoso demais. Estar numa igreja, ter título, poder, mas não tem o respaldo divino, aí o chicote estrala. Porque você faz pela sua vontade e pelo seu querer, visando satisfazer as suas necessidades materiais, principalmente. Consequentemente, como não tem respaldo divino, quando desabar, é de uma vez só. Não é por tabela. E, infelizmente, muitos membros, muitos fiéis se sujeitam a isso porque têm afinidade com isso também. Pode reparar. Pode reparar. O cara é pilantra, ladrão, isso. Não, mas eu gosto de lá, eu gosto do cara, porque ali eu posso me dar bem. Eu posso tirar alguma coisinha também ali. Infelizmente, é por afinidade. Não compete a nós, por exemplo, lá tal lugar é ruim. Não, a pessoa tem que ir onde ela se sente bem. E se ela se sente bem onde acontece isso, é por afinidade. É por afinidade. Lá em Moçambique, eu tenho uns caras lá que é muito engraçado, uns pastores. Lá tem muito apóstolo. Tem apóstolo para Dedéu. Né? Tem um lá que tem um carro de ouro. Uma BMW. Toda de ouro. Mas não é ouro. Ele sacaneou os membros. Falou que era de ouro, mas ele folheou todinha ela de ouro. Anda. Só anda na grife. Só anda na grife. Tem uma Bugatti, tem uma Lamborghini. E só anda com carrão. Os fiéis se espelharem nele. Onde que ele consegue em Moçambique ter tanto dinheiro assim? Não é pela fé. E é famoso lá. Né? Então, assim, isso é muito perigoso. Inclusive, um membro nosso, eu fiz oração na casa que ele comprou, que ele estava construindo, é quase que vizinho a uma das casas que esse cara tem. É uma casa, meu Deus, é uma casa. Né? Mas assim, falei, para quê? E os membros falaram, não, que eu também quero ter um carro igual o John Williams, um negócio assim. Eu também quero ter um carro igual a ele. Então as pessoas estão vendo a matéria, não estão vendo a essência. E sabe o que elas fazem? Só ficar desembolsando. Toma, toma, toma. Faça que você vai conseguir ser igual eu. Você vai atingir o meu estágio. Você vai conseguir. Então toma. Não faz pela fé. É por outros interesses. Isso é um risco gigantesco. Eu não sei como será pago isso, será cobrado, mas a fatura chega. Né? A fatura chega. Usam sempre desculpas. Estou agindo em nome de Deus, em nome de Meixo Sama, em nome do Cristo, em nome de Buda, em nome de Maomé, em nome de um monte de divindade para justificar a sua conduta errada. Mentem criando narrativas até suas mentiras ganharem áreas de verdade. Eu encontrei uma palestra do reverendo Kawai, que creio que exemplifica bem o que é ser o sal da terra na vida das pessoas. A sinceridade move o coração das pessoas. A atitude correta de se fazer difusão é trabalhar pelo bem do mundo e da sociedade, sem buscar recompensas. É com essa imagem, com esse sentimento que os fiéis veem a difusão. É isso que eles buscam. Quando vejo esse tipo de atitude, imediatamente sinto vontade de juntar as mãos em gesto de prece e agradecer. Tudo tem uma causa. Não existe nada que não tenha uma razão de ser. O mesmo acontece com as atitudes dos fiéis. Se procurarmos o motivo pelo qual eles não podem participar dos cultos, nem comparecer à casa de difusão, veremos muitos problemas, dificuldades financeiras, conflitos ou incompreensão da família em relação à fé, excesso de trabalho, etc. Contudo, como se justifica que as pessoas não participem de cultos ou não compareçam à casa de difusão por indiferença em relação à fé, da qual ouço falar com tanta frequência? Será que a responsabilidade não cabe também àqueles que os assistem? Não há motivos para que uma pessoa que foi encaminhada para a fé seja indiferente. Os chamados indiferentes não seriam aqueles que ainda não tiveram a emoção de sentir a sinceridade de outras pessoas ou que não tiveram alguém que os auxiliasse?
Podem ser também aqueles que não sentiram a emoção de conhecer a existência de Deus através da experiência do milagre. É muita falta de vontade não se esforçar em relação a essas pessoas, dizendo que elas são indiferentes. Falta de emoção na vida, indiferença pela religião. O que isso quer dizer? Que a pessoa vive dominada pelos instintos de forma animal? Não, não deve ser isso. Até mesmo as criaturas que aparentam ser assim, no fundo, têm o desejo de buscar a Deus. Se os que estão no caminho e, portanto, na posição de encaminhar, tiverem consciência disso, não conseguirão ficar parados, pois justamente a essas pessoas é que se deve dar a alegria e a emoção de contatarem a sinceridade. Se tiver consciência da responsabilidade que lhe cabe, o fiel se esforçará para isso. Fará orações para que eles possam experimentar os milagres de Deus. Ser sincero, entre outras coisas, é desejar que os outros sejam felizes e despertá-los através da oração. O que move as criaturas é o nosso desejo ardente de que elas compreendam algo de qualquer maneira, ou aquela sinceridade que chega a ponto de fazer com que apostemos a vida para, através da oração, mostrarmos se Deus existe ou não, e fazer com que pessoas apostem as suas também. Que sejamos o sal da terra. Quando nos misturarmos com os outros, quando nos fazermos presentes na medida exata, sem excesso e sem omissão, estamos justificando nossas vidas. Isso aqui foi o que me formou na vida missionária. Por muitas vezes eu não queria nem dedicar. Eu ia para a igreja na marra, mas eu ia. E quando chegava lá, me transformava. Eu sabia que nesse caminho, nesse processo, eu não era uma atitude minha, tá, muitas vezes. Era atitude, talvez, no negativo que eu não queria que eu dedicasse. Talvez antevendo lá na frente o que seria, talvez, minha missão. Se eu tivesse me desviado desse caminho lá atrás, isso aqui, nós não estaríamos aqui hoje. A Arte do Evangelho não existiria. Nós não nos conheceríamos. Muitos aqui estariam mortos, porque não teriam milagres em suas vidas. Não é? Então, muitas vezes, a gente tem que fazer coisas que aparentemente é um mal. Fala assim, opa, peraí. Foi o que eu expliquei para o rapaz ontem também. Como é que eu sei que é Deus falando comigo e não é eu mesmo falando comigo? Assim, quando assim, a sua autossugestão é repetitiva. Vai não, cara, pô, você é louco, não faz isso não. Ela vai ficar buzinando na sua orelha. A intuição divina é rápida, é um flash. E como é que eu faço para controlar isso? Manda a sua intuição negativa pastar, ué. Ô, caboclo, não me enche o saco, não, que eu não vou seguir você, não. E vai embora. Não. Isso é tempo. 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 Se hoje eu, com 40 anos de messiânico, posso dizer que eu sei um pouquinho, é porque eu tive que estudar, não por obrigação, eu tive que caçar respostas para mim mesmo. Eu precisava descobrir as respostas por mim, não por alguém falando para mim. Eu tive que ter as minhas, sabe para quê? Para eu me convencer. Porque quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Um cientista pode dizer que é o quê? Que é o ovo. Não sei, né? Mas assim, você só vai entender, talvez, o que eu quero dizer, é quando você pesquisar e você chegar à sua conclusão. Ninguém te convenceu, ao contrário. Não faça isso porque vai dar errado. Você não testa, como é que eu vou saber? Aí você vai, sobe, cai e se quebra todo. Realmente tem razão. Mas você viu o resultado. Né? Não tem como, a dona Cidinha é professora. Eu passar de ano sem estudar, só colando, né? Só colando. Aí você se forma. Você é um bom profissional? Claro que não. Você sabe que você não é um bom profissional. Você sabe que você foi desonesto no passado. E isso vai ser cobrado na sua vida profissional. Na área que você atua. Então, sejam os senhores também o questionador e, ao mesmo tempo, que encontra a resposta. Para você se convencer. Não por terceiros, porque você viu a prática funcionar. Né? Essa música Sal da Terra, a letra dela é muito interessante. É muito antiga. Né? E ela fala assim, eu só vou ler a música, tá? Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso
quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor. O pé na terra, a paz na terra, amor. O sal da terra. És o mais bonito dos planetas, tão te mandando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã, canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã, vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sal da terra. Né? Presta atenção nessa letra. Mais do que um canto, ela parece uma oração, ela parece algo mais. Eu usei tanto essa música quando eu estava na messiânica, vocês não têm noção, os cultos que eu fazia, né? Tanto, porque ela é muito profunda. Então, assim, que hoje os senhores reflitam bem se estão sendo o sal da terra na vida das pessoas. Se estão fazendo a diferença na vida das pessoas. É uma pitadinha só, viu? Que faz a diferença. Não é 1 quilo de sal. Né? Certo? Semana que vem não tem culto. Na outra semana também não tem culto. Só o culto da família no dia 13, às 15 horas. Os cultos vão voltar normais no dia 23, que é o culto da saúde e prosperidade. No dia 14, estarei em viagem missionária para Goiás. Vou fazer algumas outorgas lá. E tem umas coisas muito boas para acontecer lá. Então vamos ver o que Deus prepara. Como disse o Luciano. Vamos ver o que Deus prepara lá. Né? Eu só quero fazer a diferença nas vidas das pessoas que vão me procurar lá. Tá bom? Obrigado a todos. Uma boa missão.